dia a todos, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Graça e paz para você que está em casa. E as nossas desculpas aqui em nome de toda a equipe. A gente está tendo problemas técnicos desde o início. A gente não está no Face, né, pessoal? Nós não estamos no Face. Então, o pessoal que está aí no YouTube puder avisar os amigos, quem tiver, colocar na sua página do Face, ó, IAP do Parque só no YouTube hoje, tá bom? Mas graças a Deus, eles conseguiram resolver ali e, pela graça do Senhor, a gente chega aí no último sábado do Reforma Protestante, chega de outro Evangelho, a nossa última reflexão dessa série. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Em nome de Jesus, eu vou ler do verso 6 até o verso 9. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele anátema. Como já vô-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja anátema. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço graça e misericórdia para esse momento. O Teu Evangelho, Senhor, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que esse Evangelho não seja contaminado, mas que a gente consiga, através da Tua graça e misericórdia, expor aqui, Senhor, no púlpito da IAP do Parque, o Evangelho eterno, o Evangelho bíblico. Sê conosco, ó Deus. Em Teu nome eu oro. Amém. Podem se assentar. Entre 1800 e 1900, viveu um escritor, o nome dele, Dale Carnegie. Mais ou menos isso, a pronúncia do nome dele. E ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: a rapidez com que nós esquecemos é uma coisa assombrosa. A rapidez com que nós esquecemos das coisas é algo assombroso. Paulo, apóstolo, quando ele escreve essa carta, do verso 1 ao verso 5, o que a gente tem são aqueles cumprimentos de gente educada, iniciais em uma carta, mas quando ele vai começar o assunto dele, Paulo ele não tem muito rodeio não, ele vai direto ao ponto e ele já começa, aqui na minha tradução, ele começa com a palavra admiro-me. Ou seja, Paulo ele está admirado por conta do que ele fala no versículo 6, ele diz assim: eu estou assustado. Como é que vocês, de uma forma tão rápida, de uma forma tão breve, vocês saíram do evangelho da graça de Cristo e abraçaram outro evangelho? Como é que isso aconteceu? O susto de Paulo, o espanto de Paulo, não é pela existência de falsos profetas. Falsos profetas, Paulo já sabia que existiam. Existem no nosso tempo. O assombro de Paulo, a admiração de Paulo, o susto de Paulo, é saber que a igreja que ele evangelizou e ensinou o evangelho puro, o evangelho bíblico, o evangelho eterno, de forma tão rápida, seguia os ensinos de falsos profetas. Esse era o assombro de Paulo. É isso que fazia com que ele ficasse assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como é que isso pôde acontecer de forma tão rápida com vocês?
E essa é uma realidade que assusta não apenas líderes eclesiásticos, seja qual for a denominação, mas é uma realidade que assusta hoje em dia muitos pais. Poxa, eu eduquei meu filho, eu eduquei minha filha, eu eduquei essa criança, eu embalei, eu dei de comer, eu fui correto, eu fui fiel com essa criança. E de repente assim, parece que passou uma noite e mudou tudo, virou a cabecinha. Então Paulo, ele começa dessa forma, ele está assustado. Eu me admiro que isso tenha acontecido com vocês. Bom, mas como que isso aconteceu? Como é que isso pôde acontecer ali com a igreja da Galácia? Olha o versículo 7, ele diz assim, o qual não é um outro. Portanto, quando ele usa essa expressão, o qual não é um outro, Paulo está se corrigindo para que ninguém entenda errado. Quando Paulo começa o versículo 7, o qual não é um outro, ele está afirmando o seguinte, o evangelho que os falsificadores estão pregando é o evangelho que eu prego. Nós estamos falando do mesmo evangelho. Mas aí tem uma informação que eu acho legal. Todo falsificador, para obter sucesso, quando ele falsifica uma cédula, uma nota de dinheiro, todo falsificador, para obter sucesso, a cédula falsa tem que ser muito parecida com a cédula verdadeira. A heresia, ela não é uma negação total da verdade. A heresia é uma perversão da verdade. Porque se não tiver verdade, ele não vai conseguir enganar. Então esse é o problema do outro evangelho. O outro evangelho, ele seduz e ele engana, porque ele tem muita coisa do evangelho verdadeiro nele. É por isso que muita gente cai. Então quando Paulo ele começa o versículo 7, não é outro. O evangelho que nós estamos falando é o mesmo, mas ele foi pervertido. O que é perversão? Perversão é mistura, é você mudar a essência de uma coisa. E especificamente aqui, é mudar a essência do evangelho que Paulo havia pregado para essa igreja. Bom, aí o texto, versículo 7, fala que tinha alguns perturbadores. Tinha algumas pessoas que conheciam a comunidade. Provavelmente tem líderes ali, segundo alguns estudiosos, que frequentavam aquela comunidade. E isso é terrível. É legítimo a pessoa decidir que não quer mais congregar com a gente. Isso é legítimo. É o direito de ir e vir. Todo mundo tem o livre pensamento. Mas não é ético a pessoa que chega num ponto que ela discorda de tudo que a comunidade crê e fica aqui contaminando a comunidade. Concordam? Como não é legítimo a pessoa que fica para contrabandear crentes? Conhece? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os famosos pescadores de aquário. Pesque e pague. Bom, no pesque e pague, você só leva se pagar, né? Se não pagar, devolve o peixe. Não é assim? Então, esses perturbadores, o que é que esses caras estavam fazendo e falando para a igreja ali da Galácia? Bom, eles eram judaizantes. Então Paulo, o texto fala, o versículo 6, que ele pregou o evangelho da graça de Cristo. E ele está assustado porque os caras muito rapidamente aceitaram outro evangelho. O que estava acontecendo ali? Os caras, eles pregavam que toda pessoa que se achegasse ao rebanho, que quisesse frequentar e aceitasse a mensagem do evangelho, precisava se circuncidar. E a circuncisão já tinha terminado toda a validade dela na cruz. Esses caras também, por ser judaizantes, eles defendiam
que todo mundo precisava continuar na prática das leis cerimoniais. E essa é a confusão de Gálatas, que muita gente usa essa carta para falar que adventista está errado. Mas a lei que se opõe, que é feita oposição aqui, é a lei cerimonial, que terminou na cruz de Cristo. Essa é a confusão. Então Paulo, ele está falando, poxa, eu preguei para vocês o Evangelho, e o que é o Evangelho de Cristo aqui na igreja primitiva? O Evangelho de Cristo é, Ele veio, o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele deu a sua vida para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Ele morreu, ficou 3 dias e 3 noites na terra, ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu ao céu e virá outra vez. Basicamente o Evangelho era esse Evangelho. Então, esses caras, eles estão sofrendo essa situação. E agora, como é que é esse outro Evangelho? Como é que Paulo orienta para que as pessoas tenham cuidado e se comportem com esse outro Evangelho? Eu vou ler de novo, versos 8 e 9. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vocês repararam que Paulo exagera? Ele está falando, pode vir um outro pregador, eu mesmo, se eu voltar aqui para pregar outra coisa diferente do que eu falei, ou um anjo, se vier um anjo aqui. Ou seja, para Paulo, nenhum anjo tem autoridade superior à Bíblia Sagrada. Ele pode ser anjo, ele pode ter muito poder, mas ele não pode alterar o texto sagrado. É isso que Paulo está falando. Se chegasse esse pessoal e vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja amaldiçoado. Paulo está dizendo que a pregação de outro evangelho, ao invés de trazer bênção, traz maldição. Nós, adventistas da promessa, não cremos, não pregamos e não defendemos maldição hereditária. Mas nós não somos tontos, existe maldição na palavra. E o problema da maldição é que quem vai amaldiçoar, não dá para você quebrar a maldição, porque é o próprio Deus. Nos 10 mandamentos está lá, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, não é isso que ele fala? E o texto mostra qual é o agente ativo nos 10 mandamentos. Eu visito, é Deus. Você acha mesmo que um manezinho numa igreja vai quebrar essa maldição? É o poder de Deus. Mas o legal nos 10 mandamentos é que ele continua, mas eu faço misericórdia e abençoo a milhares que guardam e obedecem os meus mandamentos. Ou seja, a disposição de Deus para castigar vai até a 3ª e 4ª geração, mas a disposição de abençoar vai para 1000 gerações. Amém? Esse é o Deus que a gente segue. Então aqui o 9, como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja anátema. A gente tem aqui um conflito. Existe uma tensão nesse texto. E a tensão que Paulo está mostrando para os Gálatas é, existe o evangelho da graça de Cristo, puro, verdadeiro, autêntico, bíblico, e vocês estão consumindo outro evangelho. Então existe uma tensão que está ali, numa disputa, outro evangelho e o evangelho da graça de Cristo. O outro evangelho, Paulo dá o nome de outro. O evangelho verdadeiro é o da graça de Cristo. Tem autor, tem dono, tem nome. O outro é outro. Por que Paulo chama de outro? Eu acho que o Espírito Santo já sabia que ao longo dos milênios, muitas heresias iriam entrar. E todas as épocas enfrentariam um tipo de outro evangelho. E o detalhe é que, como Paulo diz no versículo 7, esse outro, desculpa se eu estou sendo repetitivo e confuso para você, esse outro não é outro, é o mesmo. Deu para entender? Mas é o mesmo contaminado.
É o falso. É o falso que parece, sabe, Denorex? Quem lembra aí? Tá? Parece, mas não é. Agora, como é que a gente fica? Pastor Ed, até aqui eu entendi. Até aqui eu estou acompanhando o raciocínio. Até aqui eu estou vendo o texto. Mas como é que eu saio desse culto e vou ter um filtro para sair na sociedade e identificar o que é um outro evangelho? E o evangelho que eu tento anunciar para vocês, que os pregadores que vêm aqui, eles se comprometem a anunciar, não é o evangelho da Iapedoparque, é o evangelho da graça de Cristo, que é universal, que vale para todos os povos, línguas e nações no mundo inteiro. É inalterável, é inerrante. Bom, existem algumas marcas que eu vou compartilhar com você. A primeira delas, o outro evangelho, ele aceita conversão sem arrependimento. Não existe, mas o outro evangelho aceita. O que não faltam nos nossos dias são as chamadas igrejas inclusivas. E aí tem a mistura do verdadeiro com o falso que eu expliquei para vocês agora há pouco. A pregação inicial da igreja inclusiva é igual à nossa: venha do jeito que você está. Essa é a mensagem do evangelho. Só que na igreja inclusiva é assim: e pode continuar do jeito que você está. De boas. Tranquilo. Abraça o teu pecado e assume o teu pecado. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, um pouco antes, é informado para a gente, no 14, que João Batista tinha sido preso, que é o precursor de Cristo. E aí no versículo 15, Jesus segue com a pregação. E a fala de Jesus, a pregação, o conteúdo de Jesus, é o mesmo de João Batista. Então, Jesus, ele fala no versículo 15, o tempo está aí, é próximo. E ele vai falar: arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação do Evangelho, essencialmente, ela provoca, ela convoca, ela desafia o pecador a se arrepender. Porque sem arrependimento não tem conversão. Mas o outro Evangelho, ele aceita, ele prega conversão sem arrependimento. Um dos pontos da nossa fé, no nosso doutrinal, é arrependimento e conversão. Sabe aquele ditado? A ordem dos fatores não altera o produto? Nesse caso, altera. Você pode ter arrependimento sem conversão. A pessoa se arrepende, mas ela não se converte. Ela promete: eu me arrependi, mas na semana seguinte ela está pisando na bola na mesma coisa, e depois de novo, e assim vai uma vida inteira. Tem muito arrependimento, mas ela nunca se converte. Agora, não é possível existir conversão sem arrependimento. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. Conversão à esquerda, conversão à direita. Por que eu mudaria de direção se eu não me arrependi do meu caminho? Se eu acho que o meu caminho me leva para um lugar legal. Vocês estão entendendo? Então, a gente vive um evangelho que Paulo chama de outro evangelho e que ele existe no nosso tempo, que ele aceita conversão sem arrependimento. O cara que, para mim, um dos caras que melhor identificou e pontuou esta época, porém na sua época quando ele era vivo, mas vale para hoje, foi Dietrich Bonhoeffer. E ele dá um nome para isso de graça barata. Ele chega a dizer na sua exposição, na sua tese, o seguinte: nada que tenha custado tão caro para Deus deveria custar tão pouco para o ser humano. E ele defende que nós somos salvos pela graça. Mas já na época dele, ele está, na tese dele, falando o seguinte: os homens nas igrejas estão fazendo bagunça com a graça de Cristo.
E aí ele dá um nome para aquela pregação sobre salvação pela graça de graça barata. E o termo dele foi tão feliz que até hoje é o termo que é usado nos seminários por muita gente, em todos os lugares no mundo inteiro. Graça barata. E aí ele reclama do que eu estou falando agora. Ele chega a falar o seguinte, que é um absurdo a pregação na época dele sobre o perdão sem arrependimento. Os caras falavam de perdão sem arrependimento. A pessoa não pede perdão se ela não estiver arrependida. A pessoa não precisa de perdão, e o não precisa entre aspas, se ela não tiver um processo de arrependimento. Então hoje, a gente tem vivido na nossa época uma graça barata. E uma graça barata que ela tem essa marca. Ela aceita, ela tolera, ela recebe, ela acha joia a conversão sem arrependimento. E conversão sem arrependimento, ela produz nas igrejas rebanhos, ovelhas, lideranças que não têm unção, não têm chamado, não têm compromisso com o Evangelho. Vale qualquer coisa, vale tudo. Essa é a primeira marca. Segunda marca da igreja e das pessoas que abraçam um outro evangelho. É um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo sem Cristo. E tudo isso que eu estou te falando são as marcas da igreja ali na Galácia. Quando Paulo chama a atenção, cara, como é que vocês foram para um outro evangelho? Porque o outro evangelho dos gnósticos, dos líderes daquela época, é o seguinte, eu já falei isso para vocês, já tentei explicar isso para vocês, uma das crenças do gnosticismo na época, e até hoje ela está aí, a separação entre matéria e espírito. Então o corpo é uma coisa, o espírito é outra coisa. Portanto, o que você faz no corpo não afeta o espírito. Então, pode pintar e bordar com o seu corpo, que não vai afetar a sua salvação. Não é assim, cara. Nós somos seres humanos integrais, corpo, alma e espírito. Não existe um espírito, uma alma do Edmilson vagando aqui, que vai para onde quiser, independente. Não. Deus, ele estabeleceu já no Éden, ele forma o homem, ele sopra o fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente. Tira o fôlego de vida. Eu lembro uma vez que o Beto, que está ali, me falou de como é a sensação quando uma pessoa morre, né, Beto? Não tem dúvida, né, Beto? Quando ela morre, fica parecendo um boneco ali, não é isso? Pensa, a pessoa pode estar dormindo. Aliás, se tem uma foto que eu acho linda, é de gente dormindo, tirando o ronco. Mas a pessoa dormindo é uma coisa tão poética, é tão bonito. Criança, então, nem se fala. Quando a criança dorme, ela se joga. E você vê que está vivo, a criatura. Então, o cristianismo sem Cristo, ele acontece na nossa sociedade e ele é outro evangelho. Tem texto para ele? Tem. A 7ª carta na igreja do Apocalipse, as 7 cartas para 7 igrejas. A 7ª carta é para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Gente, esse texto para mim é assustador. O dono da igreja estava fora da igreja. A gente usa esse texto para a mensagem evangelística, mas esse texto, ele é um tapa na cara, ele é uma chicotada na igreja daquela época. Eis que estou à porta e bato. E olha a continuação, se alguém ouvir a minha voz e abrir. Isso é uma coisa assim, ou seja, Jesus é o dono da igreja, se ele quisesse ele podia arrombar, ele podia entrar do jeito que ele quisesse. Mas é assim, ok, vocês não me querem, então eu não entro. O versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse vai dizer que essa igreja de Laodiceia fala assim: eu sou rica, eu sou rico, eu não tenho necessidade de nada.
A igreja que vive um cristianismo sem Cristo, ela está sem Cristo e não sente falta dele. Ela não sente necessidade de Cristo. Ela vive muito bem sem Cristo, porque ela é rica, porque ela se acha rica, porque ela acha que esse outro evangelho, ela pode fazer o que ela quiser. Isso tem uma coisa que não dá certo. Igrejas que têm dono. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando de lideranças tradicionais, antigas, numa igreja local, não é disso. Isso é muito raso, se você faz esse tipo de julgamento. Seria, sabe, é um julgamento muito ruim. Como é que eu vou falar assim, por exemplo, pastores, presbíteros que já passaram por aqui na IAP do Parque, uns ainda estão vivos, outros já faleceram. Como é que eu vou falar que esses homens que tiveram décadas aqui eram donos da igreja? Não, eles deram a vida pela igreja. Tenho ali a Lurdinha. Cara, acho que se não é 100%, muita gente aqui foi evangelizado, treinado e discipulado pela Lurdinha, no departamento infantil. Você vai falar que a Lurdinha é dona? Ela é serva, ela dedicou a vida dela. Eu estou falando de donos de igreja, donos. Eu estou falando de donos, e eu não vou citar nome para ser ético, mas você sabe, você conhece alguns que estão na mídia. Os caras são donos de poderosos veículos de comunicação, dei a pista. Os caras são donos, eles têm lucros, eles têm dividendos, eles mercantilizam a fé. A IAP, se você pegar o cenário das igrejas evangélicas no mundo, a nossa denominação é uma igreja pequenininha. Para o mundo é uma igreja invisível. A IAP, comparada com poderosas organizações, é uma igreja pobre. Pobre. Mas a IAP não tem dono. A IAP não tem dono. Essa igreja, o dono dela é o Senhor Jesus. Cada um de nós que está aqui nesse momento. Cada um de nós que serve aqui, os 3 meninos ali na transmissão, eles estão ali circunstancialmente. O menino que está aqui pregando, menino, eu estou aqui circunstancialmente. O Nelson é o copastor circunstancialmente. A moçada que cantou hoje. Mas não tem dono. Ninguém é dono. E isso é que torna a nossa igreja tão diferenciada. E eu não estou falando que é só a nossa. Existem muitas igrejas sérias, pelo amor de Deus. Mas isso, sabe, essa coisa detalhista, cuidadosa, a transmissão, como é que vai ser, o conselho se reúne, vamos aprovar tal coisa, a gente tem uma voz de pessoas que foram escolhidas para liderar, que a gente confia. Cara, eu sei que é preocupação dos meus filhos. No caso, o Mateus, que tem 3 filhos. A Mariana ainda não sei, vai que ela dá notícia, né? Pai, essa lua de mel. Não sei. Mas preocupação do meu filho, que é preocupação minha. Eu quero para os meus netos, e o Mateus quer para os filhos dele, uma igreja, daqui 10 anos, daqui 20 anos, saudável, equilibrada e bíblica. Eu quero poder sentar nesse banco daqui uns 50 anos, quando eu for velhinho. Poder sentar como meu pai senta e saber que eu estou recebendo do púlpito palavra bíblica. Eu passei pelos bancos dessa IAP em classe batismal. Eu aprendi com grandes homens e pastores, cara. Eu recebi alimento deles. Cristianismo sem Cristo. O outro evangelho, ele vive um cristianismo que não precisa de Cristo. Tem um texto na Bíblia, eu vou ler para vocês. Eu acho ele demais. Livro do profeta Isaías.
Vai lá. Deixa eu chegar no capítulo 4. Olha só, eu vou ler para você. Esse texto é assustador, é atual, é revelador. Olha o que o profeta fala, versículo 1. E naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Mulher é igreja. Esse texto aqui é naquele dia, isso é futuro. 7 mulheres é um nome, é um número que tem a ver com muitas igrejas. E o texto nem disfarça, né? A gente quer comer o nosso pão. Não é o teu pão, não é o pão de Cristo. A gente quer o nosso pão, a gente quer as nossas vestes, as nossas regras. A única coisa que a gente precisa de você é o teu nome. Então essas igrejas que eu estou falando, que vivem esse evangelho, que tem um cristianismo sem Cristo, não é que eles não citam Cristo, eles falam de Cristo. Mas Cristo passou longe. Cristo está fora. Eis que estou à porta e bato. E é legal a continuação. Se alguém, eu gosto disso. Eu gosto dessa expressão. Se alguém. Quando nós somos crianças, muitos pais usam uma frase, e eu vou dar um conselho do pastor Ed para você, que é uma frase que a gente não deveria usar. Mas se você usa, eu respeito, não precisamos polemizar. Isso não é pecado, não tira a sua salvação. É que eu acho que a gente não deveria usar. Porque para mim é uma frase pesada, machuca a criança. Que é a frase assim: estuda para ser alguém na vida. Cara, essa frase é muito pesada. Quando você fala isso para uma criança, a criança faz a seguinte leitura: caramba, eu não sou ninguém. Eu sou um traste. Para o meu pai, cara, para minha mãe, eu não sou nada. Mas o pai nervoso, porque o moleque é folgado, acorda 11 horas da manhã para jogar PlayStation, o pai trabalhando, o moleque pede grana, a menina também só quer sair, ir para o shopping, e o pai sem paciência fala: estuda para ser alguém na vida, o infeliz. Deixa eu te falar um negócio. Sabe o seu filho do PlayStation, a sua garota que só pensa nas amigas, na festinha, no shopping? Deixa eu te falar, isso vai passar. Essa criatura é filha de Deus, é filho de Deus. Precisa da sua longanimidade, da sua paciência, do seu amor, da sua justiça, da sua firmeza, da sua paternidade também. Mas calma lá. Então, essa frase, estuda para ser alguém na vida, é muito complicada. Vai trabalhar para ser alguém na vida. Eu queria corrigir essa frase hoje, nessa reflexão. Eu diria como pastor para você: tenha fé, tenha temor a Deus, respeite o evangelho da graça de Cristo, para que você seja alguém que escancara a porta do seu coração para Jesus não ficar batendo do lado de fora, mas para Ele entrar e habitar. Cristianismo sem Cristo é outro evangelho. Última marca que eu quero destacar para você, que a gente via naquela igreja e vê nos nossos dias, sobre o que é um outro evangelho, são seguidores sem cruz. O evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem cruz. E eu falo de seguidores sem cruz. Cristiano Ronaldo, ele é o cara, é o jogador de futebol que hoje está jogando no... Esqueci o nome do time atual. Manchester. Quem falou? Tudo bem, corintiano. A alegria de um corintiano é ver o Manchester jogar. Não podia perder. Então, olha só.
O Cristiano Ronaldo, ele é a celebridade no mundo que tem mais seguidores no Instagram. Mais do que ator de Hollywood, do que cantores. É o Cristiano Ronaldo. Atualmente, ele está com 350 milhões de seguidores. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, então é o Brasil inteiro e mais outro país. Um jogador de futebol. Cristiano Ronaldo. Jesus não tem Instagram. Mas nesse momento, Jesus tem mais de 2 bilhões de seguidores. E Jesus tem mais de 2 bilhões de seguidores nesta geração. Porque em todas as gerações, desde o ano zero, a partir da cruz, a partir do nascimento dele, em todas as gerações, Jesus teve milhões, bilhões de seguidores. Ninguém segue um Deus, um ídolo morto. Você só segue quem está vivo. Esses bilhões de seguidores, não tem dúvida, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Bom, então, eu tenho caras que querem seguir, mas não querem a cruz. Eles querem viver a conversão sem arrependimento, cristianismo sem Cristo e seguir sem cruz. Quem aqui conhece Monte Alegre do Sul? Monte Alegre do Sul. Está aqui do lado, viu, gente? Se vocês não conhecem, é por preguiça. Eu podia usar outra palavra. Mas é ali, ó, é antes de Serra Negra, está aqui do lado. Imagina que eu chego para um cara e falo assim para ele: você já comeu morango? Ele fala, não. Aí eu começo a falar, morango é sensacional. Morango é a fruta dos contos de fada. O aroma do morango. O sabor do morango. E ó, aqui em Monte Alegre do Sul, todo ano tem a festa do morango. Lá você vai ter milkshake de morango, torta de morango, bolo de morango, pavê de morango. É um negócio absurdo, morango com chantilly caseiro em cima. É bom demais. Morango. E o cara fica babando. Aí eu falo, você gostou? Ele não provou. Ele falou, cara, esse negócio deve ser... Toma, ingressos, eu já paguei, a festa vai começar, está tudo pago, vai lá. Passam 2 dias, eu vou com a minha família em Monte Alegre do Sul, na festa do morango. Quando eu estou entrando na cidade, eu olho num boteco, quem que eu vejo? Aí eu falo, não é possível. Aí eu olho, é aquele boteco, sabe aquele boteco que não tem ninguém? Aquele boteco tem 3 caras, um caído na calçada, o outro com um bafo que você fala, não dá, e um infeliz lá tomando. Aí eu chego, eu olho, o cara está ali tomando lá um café morno, sem açúcar, ruim, daqueles que dá azia, conhece? Comendo um salgado que foi feito há 5 dias, com uma carne com cheiro de podre, que você não sabe que carne que é. Aí eu olho para o cara e falo assim, cara, há 2 dias eu falei com você sobre morango. Aí ele fala, morango? Cara, eu falei sobre a festa do morango. Festa? Você esqueceu? Esqueci. Falei, cara, há 2 quarteirões daqui está acontecendo a festa, você está com o ingresso. Ele, Os Gálatas, gente, eles fizeram isso. Eles trocaram o evangelho da graça de Cristo, que é um inimaginável mundo de festa do morango, por outro evangelho, que é um boteco. Vocês estão entendendo? Foi isso que os Gálatas fizeram. Bom, mas o que a gente conclui disso tudo aqui, dessa situação? Apenas o evangelho verdadeiro agrada a Cristo. Apenas o evangelho verdadeiro agrada a Cristo. E aí, eu leio por último o versículo 10 de Gálatas 1. Olha como Paulo ele vai concluir o pensamento dele.
pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Paulo, ele vai dizer o seguinte: ok, vocês estão vivendo um outro evangelho, mas eu não vou me vender para esse outro evangelho. Porque se eu me vender para esse outro evangelho é porque eu quero agradar a homens e não a Deus. E chega um momento na minha vida e na sua vida que você tem que falar, chega de outro evangelho. Chega um momento na minha vida e na sua vida que você tem que dar um basta. Chega um momento que você tem que pagar o preço. Nem que for para você romper amizades. Cara, você tem que escolher. Você tem que escolher. Não tem como não escolher. Então, se ele fosse agradar a homens, ele agradaria os caras que querem ter conversão sem arrependimento. Dá para eu viver com os meus pecados de estimação. Ele teria que agradar os caras que querem um cristianismo sem a presença de Cristo, porque a presença de Cristo, ela incomoda com todas as regras e os mandamentos que ele estabelece. Se for agradar aos homens, eu vou agradar seguidores que não querem o peso de uma cruz. Spurgeon, ele tem uma frase sensacional, ele diz assim: Jesus não carregou aquela cruz para livrar você da cruz, mas para fazer você suportar a sua cruz. Eu participo do processo, tome a tua cruz e segue-me. Então, ou eu agrado a homens, ou eu agrado a Deus. Para agradar a Deus, eu preciso do evangelho eterno, do evangelho da cruz, do evangelho bíblico, do evangelho da graça de Cristo. E o evangelho da graça de Cristo não é a graça barata, é a graça que me chama para compromisso e para obediência. Bom, quem que diz isso? Quem é o cara que escreveu isso? Quem é o cara que chega nessa conclusão? É um cara que era perseguidor da igreja, e aí de perseguidor ele passa a ser perseguido, ter a sua vida ameaçada, e ele ainda não sabe, mas no futuro, um carrasco romano vai degolar ele, Paulo. Mas apesar de tudo que esse cara passou e das ameaças que ele enfrenta, e do que vai acontecer no futuro, das prisões que ele enfrenta, Paulo se mantém no presente, no aqui, no agora, no hoje, fiel ao evangelho eterno, ao evangelho da graça. Para você entender o que eu quero falar sobre presente, para a gente concluir. Um homem, ele está fugindo numa mata de um tigre. E o tigre vem com tudo, e ele corre. E ele chega na beirada de um despenhadeiro. Quando ele chega, ele olha para trás, o tigre está babando, com aqueles dentão, e vindo. E ele fala, e agora? Aí ele olha, no despenhadeiro, ele olha, tem uma corda. Como tem uma corda, ele pula imediatamente, ele começa a descer pela encosta ali daquele precipício. E ele vai descendo. À medida que ele vai descendo, ele suspira, ele fala, que alívio. Essa foi por pouco, me livrei. Ele olha lá em cima, o tigre está lá, babando. Não sei se é assim. Aí, de repente, ele olha para baixo. Quando ele olha para baixo, a 150 metros mais ou menos, o que ele vê? Uma extensa cadeia de rochas pontiagudas. Aí ele olha para baixo, rochas pontiagudas. Ele olha para cima, o tigre. E ele está tenso ali, pendurado na corda. Aí ele olha de lado. Ali naquela encosta, naquela vegetação complicada numa encosta de um abismo, sabe o que ele vê? Um morango. Ele estica a mão dele, colhe o morango, come o morango, agradece pelo morango. E aí ele diz, esse foi o melhor morango que eu comi em toda a minha vida. Que delícia. Por que é que esse cara pôde comer esse morango nessa tensão? Se ele prestasse atenção no tigre, ele estaria olhando para o passado dele. Se ele focasse o olho nas rochas pontiagudas, ele estaria focando a vida dele no futuro.
Mas naquele momento, ele usufruiu, descansou em Deus, naquela situação improvável, e saboreou um morango que Deus deu para ele naquele momento, naquele presente. Sabe, gente, a gente precisa viver esse momento. O passado não volta, o futuro eu não sei como vai ser, mas este momento, para aqueles que querem o evangelho da graça de Cristo, o evangelho eterno de compromisso, de obediência, saiba que Deus tem morangos. Deus tem bênção para a gente. O que vai acontecer lá embaixo, eu não sei, ninguém sabe. Qual vai ser meu último dia, ninguém sabe. Mas a ideia é, chega de enganação, chega de falsificação do evangelho, chega de distorção da palavra, chega de ginástica que se fazem com interpretações bíblicas para dar certo o que as pessoas creem. Chega de um evangelho sem Cristo, chega de conversão sem arrependimento, chega disso, chega de outro evangelho. Mas abrace o evangelho, porque é este evangelho que vai cuidar de você no precipício, no despenhadeiro, na luta que você enfrenta hoje. Deus sempre vai ter uma bênção, vai ter um momento, vai ter um sorriso que o mundo não explica, mas Ele vai te abençoar, te guardar e te proteger. Que Deus nos abençoe. Amém.